Henker que vive duas vezes. Capítulo 178. Shadow Dojo, 3. Tradutor. HH Editor, HH. Então, não há nada que você saiba sobre isso? Sim, então, por favor. O deus do arco, Zhang Wei, estalou a língua enquanto olhava para a pessoa ensanguentada a seus pés. Ele deu o passo errado novamente. Quantas vezes ele cometeu um erro agora? Já fazia meio ano desde que ele recebeu um novo emprego da Rainha do Verão. Durante esse tempo, Zhang Wei investigou Baal e seus arredores. Ele pensou que poderia haver algo sobre quem estava relacionado a isso. E Baal não era querido pelas pessoas ao seu redor. Então havia um monte de pessoas que Zhang Wei precisava investigar. Enquanto fazia isso, ele pegou 3 dos 81 olhos, embora eles não importassem. A Rainha do Verão ficou furiosa e disse para cortar suas cabeças. Mas Zhang Wei ainda não conseguiu descobrir nenhum segredo. Um jogador chamado Caim, que Baal tanto ama, se destacou. Coisas como um novato era tão forte, ou como ele contribuiu para encontrar o filho do Deus Sabre. No entanto, é impossível que tal ninguém esteja relacionado com isso. E ele entrou na legião estrangeira após o início da guerra. Ele está muito limpo. Se ele estivesse relacionado a isso, ele já estaria conectado antes disso. A Rainha do Verão estava pensando que Red Dragon e Xiong Vado faziam parte disso. Então, uma preparação completa seria necessária. Zhang Wei pensou que os outros 8 clãs estavam relacionados com isso. Foi, lógico. Dessa forma, ele não conseguiu encontrar nada que apontasse o acumulador, Caim, para fora. Não fazia muito tempo que ele saiu do tutorial e não teve tempo de se envolver com alguém. Suas realizações nos diferentes andares foram muito claras. E a Rainha do Verão não parecia querer se envolver com a tribo de um chifre. Todos sabiam que Caim era irmão juramentado dos irmãos e que era discípulo do rei marcial. A Rainha do Verão nem recebeu mais nenhum relatório sobre Caim. Zhang Wei também achou que era inútil e deixou de lado suas dúvidas sobre Caim. De qualquer maneira, havia muitas pessoas de quem ele suspeitava, e todas tinham dúvidas. Na verdade, ele encontrou seus laços com outros clãs. Mas depois de examinar tudo, até nos mínimos detalhes, não conseguiu encontrar nada. Eles claramente cortaram o rabo e fugiram? Agora, ele pensava que era realmente possível que houvesse alguém por trás de tudo isso, como disse a Rainha do Verão. Todas as pessoas plantadas na linha do Dragão Vermelho e Baal estavam completamente limpas agora. Mas apenas os 81 olhos ficaram satisfeitos com isso. A Rainha do Verão e Zhang Wei não ficaram contentes apenas com isso. No entanto, Zhang Wei confiou na intuição da Rainha do Verão. A espécie dracônica era famosa por seus olhos, que podiam ver a verdade. As palavras de um descendente da espécie dracônica provavelmente estariam certas. Embora pareça que essa intuição também foi sufocada agora. Por onde ele deveria começar? Zhang Wei acabou com a vida do jogador implorando abaixo dele e sentou-se em uma cadeira perto dele, imerso em pensamentos. Ele pensou que o mentor, por trás de tudo isso, tinha de alguma forma almejado algum item e se envolveu com Baal a partir daí. Mas ele pensou errado? Se não fosse por algum item, mas por causa de um rancor pessoal contra Baal, e eles obtiveram informações sobre o item nesse processo. Ele achava que era improvável, mas não tinha teorias melhores. E havia muitas pessoas que tinham rancor de Baal. Entre eles, os mais famosos foram Artia. A equipe Artia ainda teve um impacto na memória de Zhang Wei. Quando ele estava agindo como Baal God, ele quase perdeu a vida enquanto lutava contra eles. Seus membros eram poucos em comparação com os outros grandes clãs, mas cada pessoa era forte o suficiente para permanecer em sua memória. Embora todos estivessem cegos pela ganância e se esfaqueassem pelas costas. Ele sabia que nesse processo os membros se tornaram inimigos. Estaria relacionado a isso? Ele não tinha nenhuma evidência, mas achou que valia a pena tentar. Não havia ninguém que conhecesse Baal melhor do que eles, e todos ocupavam posições influentes em outros clãs. Mas havia muitas coisas que ele precisava investigar. Ele teria que escolher uma pessoa e partir daí. Zhang Wei olhou pela janela de informações que a Rainha do Verão lhe deu e encontrou algo que se destacou. Professor. Anão Enova. A bigorna de fogo Enova, um dos 5 artesãos. Ele era um dos melhores artesãos. Mas todos lhe viraram as costas por causa de sua relação com Artia. Zhang Wei achou que seria melhor começar daí. Ele começou a procurar informações sobre o relacionamento deles. 5 cães infernais, cada um com cerca de 2 metros de altura, vieram correndo em sua direção. Eles eram extremamente ferozes e rudes. O fogo do inferno foi suficiente para deixar as paredes da sala pretas. A maioria dos jogadores teria sofrido neurose por causa disso, mas eles não se dão bem comigo. Ion Wu correu segurando sua adaga de Karshina, condensou-se com aura e causou uma explosão com fogo sagrado. Um pouco de energia negra estava misturada nela. Sentindo como se toda a sua atenção estivesse se movendo junto com sua lâmina, as diferentes habilidades que ele combinava como uma só. Foi um poder que concentrou energias como aura e energia negra em cada golpe. Foi assim que ele justificou Bian. E o poder condensado criou uma explosão poderosa. 3 dos cães infernais quebraram perfeitamente e os outros 2 foram esmagados ou gravemente feridos.
A masmorra instantânea balançou para cima e para baixo. Você entendeu com sucesso o terceiro Bian, Sui. Bian atualmente aprendido. Ju, Hong, Sui. Yon-woo agora estava limpando a segunda porta das 5. Durante esse tempo, Yon-woo não se concentrou apenas em derrotar as sombras. Ele deu mais atenção ao treinamento do Bian. Seria estúpido não usar todos esses sparrings. Yon-woo conseguiu entender o terceiro Bian com todo o treinamento. Hong o ajudou a aprender o Bian, e Sui o ajudou a explodir a energia condensada para reduzir seu ambiente a nada. No entanto, ele não obteve a eficiência que teve no Palácio do Rei Macaco. Foi porque ele não estava tão tenso naquela época ou porque não foi influenciado pelos limites do 20º andar. Mas de qualquer forma, Yon-woo foi capaz de entender 2 deles e os estava praticando para que pudessem ser aprendidos perfeitamente. O primeiro Bian, Ju, ainda não era completamente familiar para ele, então ele teve que se concentrar a usá-lo. Suishi. 3 pássaros monstruosos que vinham até ele de cima foram feitos em pedaços quando ele ergueu a espada. Yon-woo passou pelos corpos de todas as criaturas invocadas mortas. Então a pessoa que estava lutando com confiança recuou hesitante. Ele era apenas uma sombra, mas ainda estava bastante surpreso. A invocadora, Hanabi. Ele era conhecido pelo nome de Rei das Criaturas Demoníacas, na Torre. Ele foi o último descendente da organização que serviu ao Rei Demônio e era famoso por ressuscitar criaturas mortas. De certa forma, ele era parecido com Bu. Sua personalidade, habilidades, etc. Bu, tome nota. É alguém que você terá que seguir os passos. Sim, senhor. Yon-woo correu para ele novamente ao ouvir a voz de Bu. Ele ativou os olhos dracônicos e a percepção extrasensorial. O treinamento não foi o único benefício do 21º andar. Você pode dar uma olhada nas habilidades de outros jogadores. A segunda porta foi concluída. Tempo gasto. 2 horas 31 minutos e 25 segundos _ 66. Demorou um pouco desta vez. Yon-woo penteou o cabelo para trás, saindo pela segunda porta. A quinta porta demorou 10 minutos, a quarta porta 30 minutos e a terceira porta cerca de 1 hora. O tempo que demorou dobrou a partir da terceira porta, então demorou muito. Isso era apenas esperado. Ele ficou mais cansado, mas as sombras que apareciam eram sempre poderosas. Além disso, ele incorporou seu treinamento Bian e às vezes demorava para memorizar como as sombras lutavam. Graças a isso, seu corpo ficou encharcado de suor. Ele podia sentir o gosto de ferro na boca. Ele lutou contra mais de 100 jogadores habilidosos sem descanso. Seu corpo de dragão ajudou a se recuperar fisicamente mais rápido, mas seu cansaço mental não trouxe nenhum benefício. Cura, cura. Ele continuou a ativar a magia rúnica que estava gravada em seu braço esquerdo. A magia de cura era boa para curar e cura ajudava a diminuir o cansaço. Ele ficou parado por cerca de 30 minutos. Quando sentiu que sua mente ficou mais clara, ele se dirigiu para a última porta. Ele sentiu os olhares das pessoas o seguindo, mas simplesmente ignorou. Ficou claro que depois que este andar fosse limpo, ele ficaria barulhento novamente. Ele não queria ficar famoso, mas se não pudesse evitá-lo de qualquer maneira, provavelmente seria melhor falar o mais alto possível. Você escolheu a primeira porta. Os jogadores classificados do 33º ao primeiro lugar no Hall da Fama do 21º andar aparecerão. Você poderá passar para a próxima sessão após derrotar uma sombra. Você já obteve a qualificação para concluir este teste. Então as conquistas das batalhas restantes serão contadas como karma. A luz brilhou diante de seus olhos e a masmorra instantânea apareceu. Era diferente das outras portas. Da quinta porta até a segunda porta havia salas fechadas. Mas Yon-woo agora estava em um campo amplo. Ele estava cercado por montanhas, mas o campo era tão amplo que ele não se sentia fechado. Era um espaço onde ele poderia fugir e descansar. Mas também era um local onde as pessoas podiam lutar sem serem limitadas pelo espaço. Os jogadores seriam capazes de usar todas as habilidades que possuíam. Isso significava que a dificuldade desta porta era incomparável às outras. As sombras aqui estão em um nível diferente das outras portas. Yon-woo estreitou os olhos. Até a segunda porta, você seria reconhecido se aguentasse até o limite de tempo. Você poderia sair no meio do caminho para descansar e treinar mais um pouco. Mas a primeira porta era diferente. Depois de entrar em uma sessão, você não conseguia sair. Havia apenas 2 maneiras de sair: sobreviva ou morra. Ele não teria tempo para estudar as sombras como antes. Este era um sistema da torre respeitando os jogadores habilidosos do primeiro andar. Um desafiante não poderia entrar no primeiro andar por diversão. Somente aqueles que quisessem se tornar mais fortes ou provar seu poder poderiam entrar. Yon-woo sabia disso muito bem. Foi por isso que ele descansou um pouco antes de entrar. As sombras que ele encontraria agora eram realmente monstros. Ele estava planejando usar tudo de si, até mesmo seu sangue de dragão. Além disso, uma das sombras aqui era alguém que Yon-woo teve que estudar. Era o próximo cara que ele planejava derrubar depois de Baal e Leonte. A briga com o 33º colocado Valdebiche está começando. Prepare-se para lutar no tempo restante. 0 hora 15 minutos e 0 segundos.
0 hora 14 minutos e 59 segundos underscore 99. Então, uma sombra gigantesca apareceu de longe. Um homem com pelo menos 5 metros de altura. Seu cabelo era curto e seus olhos penetrantes eram memoráveis. Bum! Ele ergueu sua espada bastarda gigante que era mais longa que ele, 6 metros. O chão afundou. Uau! O cachorro louco já era um cachorro louco naquela época. Ele tem 33 anos? Isso vai ser um incômodo. Shannon e Haryeong fizeram uma careta ao ver o cara. Eles sabiam muito bem quem era. Valebiche. Ele nasceu entre um humano e um gigante, e causou grande comoção na torre ao entrar junto com seu irmão. E ele também foi um dos 3 membros fundadores do Team Artia.